Saudações e convidados, minhas senhoras e meus senhores, candidatas para a obtenção do grau de licenciado em Ofício de Direito, cujo tema é Administração Pública Direta e Direta no Contexto Jurídico Angolano. O nosso trabalho está constituído em 3 elementos fundamentais, na qual temos os elementos pretextuais, os elementos textuais e os elementos pós-textuais. Nos elementos pretextuais, vamos encontrar o resumo e o sumário. Nos elementos textuais, vamos encontrar a introdução, a fundamentação teórica, que é composta por 2 capítulos, e a conclusão. Nos elementos pós-textuais, vamos encontrar referência bibliográfica e leis e decretos-leis que visam regulamentarizar a mesma matéria no nosso ordenamento jurídico. A administração pública é o conjunto de órgãos, entes e serviços que visam a satisfação das necessidades coletivas. O nosso trabalho tem como pergunta educativa saber o porquê que a administração pública em Angola não é descentralizada. Trouxemos também como hipótese Usamos como hipótese, para responder a esta questão, dizer que a não descentralização administrativa no nosso ordenamento jurídico deve-se à falta de interesse política na preservação dos interesses coletivos. Dizer também que a pesquisa está composta em objetivos gerais, que é explicar a forma da administração pública direta e indireta no contexto jurídico angolano. Já os objetivos específicos, procuramos descrever a administração pública direta e mencionar os órgãos que fazem parte da administração pública em Angola. Quanto à justificativa, a escolha do tema justifica-se por ser pertinente por ter a pertinência social, pertinência pessoal e pertinência acadêmica. Dito de outro modo, a escolha do tema baseou-se naquilo que é aperfeiçoamento do conhecimento sendo estudantes de direito, sabendo que é um conteúdo que temos vivido dia após dia, poder trazer mais aprofundação do nosso território. Quanto à metodologia, a pesquisa é básica quanto à sua natureza. Quanto à problematização, a nossa pesquisa é qualitativa. Quanto aos objetivos, a nossa pesquisa é descritiva. Quanto à fundamentação teórica, a nossa pesquisa é bibliográfica e documental. Utilizamos opiniões de diferentes autores para poder dar sustentabilidade ao nosso trabalho e utilizamos também decreto Constituição da República para poder legalizar aquilo que vamos aqui aferir. Segundo Freitas de Amaral, diz que a administração pública é um conjunto de necessidades coletivas que visam a satisfação da coletividade. Freitas de Amaral também entende a administração divide-se em 2, a administração pública direta e a administração pública indireta. A administração pública direta é composta por órgãos e serviços que realizam atividades em nome do Estado e o órgão máximo desta mesma atividade é o Executivo, representado pelo Presidente da República, com base no artigo 198 da Constituição da República. A administração pública direta é auxiliada por órgãos que ajudam o Presidente da República na execução das suas tarefas dentro do território. Esses mesmos órgãos iremos encontrar no artigo 198, número 1, número 2 da Constituição da República. Já a administração pública indireta é criada pelo próprio Estado para o auxiliar nas suas funções dentro do território. O Estado cria uma nova pessoa coletiva com o objetivo de lhe auxiliar nas atividades administrativas em outras partes do território. E essa nova pessoa coletiva possui personalidade jurídica, autonomia administrativa, autonomia patrimonial e autonomia financeira. Esta mesma pessoa coletiva não tem poder de decisão dentro do território. Bem, para dizer que dentro do nosso ordenamento jurídico com base na Lei Magna, que é a Constituição da República de Angola, diz que são competentes para a prática da atividade administrativa de direito o Presidente da República como titular do Poder Executivo, o Vice-Presidente como seu representante primária e os ministros de Estado e ministros como seus representantes secundária,
os governadores como seus representantes nas províncias e os administradores como seus representantes nas comunas ou municípios. Dizer também que fazem parte da atividade administrativa dentro do nosso ordenamento jurídico os institutos públicos, as empresas públicas, as fundações e as sociedades públicas. Temos como exemplo de uma empresa pública, por exemplo, a ENDE, a IPAL. Temos como exemplo de uma fundação, como a Fundação de José Eduardo dos Santos, Fundação Agostinho Neto. Trouxemos como exemplo das associações, como a Associação de Advogados, entre outros. Trouxemos também como, por exemplo, dos Instituto de Estatística de Angola. Falaremos um pouquinho sobre a função administrativa. Segundo Pereira, a função administrativa tem a ver com todas as atividades realizadas pelos órgãos administrativos dentro do território nacional. A função administrativa, como uma função do Estado, relaciona-se também com outras funções do Estado, tal como a função administrativa é instrumental à função política. A função administrativa é tutelada pela função judicial. A função administrativa é subordinada à função legislativa. Essas funções têm como fim a satisfação das necessidades coletivas dentro de um determinado território. Dizer que a principal função da administração pública, quer ela direita, quer ela indireta, é a satisfação das necessidades coletivas. E para a existência dessas mesmas atividades, existem órgãos de direitos que visam fiscalizar e que visam criar as suas normas. Daí parte que dentro da matéria da administração pública vamos encontrar a função judicial que visa analisar se as leis cumpridas por parte desses órgãos estão a ser cumpridas segundo o que a nossa lei diz. E temos também a função política, que tem a competência de criar as políticas que visam satisfazer a necessidade da coletividade. E temos também as outras funções, como tal dissemos há pouco. Então, como outras áreas do direito, a administração pública também possui alguns princípios. A administração pública respeita o princípio da prossecução dos interesses da coletividade e respeita o direito dos particulares. Estes mesmos princípios encontramos tipificados no artigo 189 da Constituição da República e na Lei 31/20 de 30 de agosto, lei que aprova o Código do Procedimento Administrativo. Princípios esses tais como o princípio da igualdade, princípio da legalidade, princípio da organização administrativa, princípio da confiança, princípio da boa-fé, princípio da prossecução dos interesses da administração pública. Dizer que estes princípios estão tipificados também na Lei 17/90, lei que define os princípios da atividade administrativa. Estes mesmos princípios, alguns fazem parte da organização administrativa e outros fazem parte da atividade administrativa. Para melhor esclarecimento, trouxemos um caso prático e também trouxemos um estudo de comparação. Fizemos comparação com um país em que a administração pública é descentralizada. Procuramos salvaguardar aquilo que é a importância da descentralização administrativa dentro de um território. Trouxemos o Brasil como exemplo. No Brasil, a administração pública é direta e indireta, tal como em Angola, mas no Brasil existem federações e a administração pública é descentralizada. As federações têm o poder de decisão, não dependem de um órgão central para a tomada das suas decisões. As federações conseguem tomar decisões necessárias relacionadas às suas necessidades de acordo às federações que cada órgão faz parte. A importância da descentralização administrativa dentro de um país faz com que exista eficiência e eficácia dentro do território nacional. Ajuda também para que no tratamento de outros documentos, de outros assuntos relacionados à população, consigam satisfazer necessariamente aquilo que é as necessidades coletivas de todas as províncias. Faz também com que não exista desigualdade nas comunas, nas províncias e nas capitais. A descentralização administrativa é de extrema importância, pois ajuda no desenvolvimento sustentável do país.
O que levou-nos a este exemplo de comparação de outro Estado é baseado naquilo que é a descentralização administrativa. Dizer que o nosso ordenamento jurídico não temos uma atividade administrativa descentralizada material. Por isso, nós queremos aqui dizer que, se nós tivéssemos uma administração pública descentralizada que visa dar autonomia de tomada de decisões para a resolução de certos problemas, seja a nível provincial, a nível municipal, teríamos muitas vantagens no que diz respeito à satisfação das necessidades da população angolana. A nossa administração, infelizmente, não é descentralizada, razão pela qual temos vivido muitos conflitos no que diz respeito à prática da organização dos nossos territórios, também nos outros países como Moçambique. Mas, infelizmente, por falta de não existência de descentralização administrativa, o povo angolano, no geral, tem vivido certas violações de direitos, no que consta aquilo que é a obtenção, por exemplo, de certos direitos como registro, como a obtenção de visto para se deslocar do nosso país para outro, como tratamento de certos documentos para adquirir os direitos que ele tem que buscar. Na nossa administração é muito restringida, é muito centralizada, dando assim dificuldades, por exemplo, no nosso trabalho. Temos como exemplo prático de um cidadão residente em Malais, mas que está enfermo, e ele precisa cumprir o seu tratamento no exterior do país. Só que, infelizmente, ele não tem como criar os mecanismos legais ou tratar toda a documentação na sua província residente, porque a autonomia administrativa não lhe dá este direito, correndo o risco de perder a vida. Desta feita, conseguimos atingir os nossos objetivos, conseguimos responder aquilo que é a nossa pergunta de partida, conseguimos então perceber que a administração pública é realizada em todos os países e a importância da descentralização administrativa para o tratamento de diversos documentos e não só para a satisfação das necessidades coletivas. Obrigada. Isabel y Weiss. Primeira coisa que están aprobadas, y la segunda cuestión es que el límite término que los 70 jugadores cada uno. Parabéns. Não, tá bom, tá bom. Muito bom.